De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, queridos ouvintes, internautas que nos acompanham aqui na Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos nesse momento realizando uma série de programas para falar sobre uma questão que colocamos no programa passado, que se as doenças que nos afetam, nos afligem durante a nossa existência terrena, se elas podem provocar alterações sobre o perispírito da pessoa após o seu desencarne. Ou seja, se quando a gente desencarna, a gente chega do lado de lá, levando consigo essas alterações que as doenças poderiam ter causado em nós. No programa passado, nós fizemos um apanhado geral sobre as características do perispírito. Como é esse corpo espiritual, qual a sua natureza, quais as condições que regem essa relação dele com o corpo físico e com o espírito. E hoje nós iremos propriamente adentrar na resposta a essa questão, buscando identificar se o perispírito pode sofrer alterações que são produzidas pelo próprio corpo físico. E para isso, eu já começo aqui com uma pergunta, aliás, uma resposta que os espíritos trazem a uma pergunta de Kardec, a pergunta 375A, que está no Livro dos Espíritos, em que os espíritos dizem o seguinte a Kardec: convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta, ou seja, a matéria, reage sobre o espírito, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com as alterações dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Nesta pergunta que Kardec faz e com esta resposta que os espíritos trazem a Kardec, já deixa claro para nós que esta relação entre o espírito, o perispírito e o corpo físico, ela é uma relação de dupla via, ou seja, a gente sempre quando discute aqui no nosso programa Saúde, Espiritualidade e Você, a gente sempre fala muito das alterações que estão partindo do espírito, ou seja, que partem dos sentimentos, dos pensamentos que o espírito traz consigo e que vão impressionar o perispírito e, consequentemente, o corpo físico. Mas o que Kardec fala para nós aqui nessa questão é que o contrário também acontece, ou seja, um problema que afeta o corpo físico, ele pode afetar também o perispírito e, consequentemente, o espírito. Então, esse processo ele também acontece na via contrária, de maneira que já nos dá um spoiler de que, após o desencarne, nós podemos sim levar problemas para o mundo espiritual pelas impressões que estão projetadas sobre o perispírito. Para ilustrar a nossa resposta, eu trago aqui um caso super conhecido, que é o caso do André Luiz, que está narrado no livro Nosso Lar. Como o livro Nosso Lar ele é um dos livros mais difundidos da doutrina espírita, que se tornou um filme, inclusive, a divulgação é muito ampla acerca do Nosso Lar, eu gosto de trazer esse exemplo, porque é mais fácil das pessoas conhecerem essa história. E lá no livro Nosso Lar, André Luiz narra como foi o seu desencarne. Então, André Luiz inicia essa obra narrando a sua permanência ali numa região que ele denominou de umbral, que era um local onde espíritos com grande sofrimento se encontravam, até que ele pôde ser
recolhido ao despertar para aquela nova realidade, ao compreender melhor o que pode estar acontecendo com ele, ele pode então ser recolhido e levado para o nosso lar, que é uma colônia espiritual. Quando ele chega lá no nosso lar, é que ele vai tomar realmente conhecimento daquilo que havia acontecido com ele. André Luiz, durante a sua última existência, ele desencarnou vítima de uma oclusão intestinal, por um câncer de intestino que ele teve. Isso, para quem é da área da saúde, está habituado a essa condição. Então é comum que pessoas que são portadoras de um câncer no intestino evoluam para aquilo que a gente chama de uma oclusão intestinal, ou seja, o intestino, pela obstrução que o tumor causa, ele fecha e você perde o trânsito intestinal. Isso gera uma complicação bastante grave para a pessoa e que é potencialmente fatal. Ela pode levar a pessoa a óbito. E isso foi o que aconteceu com o André Luiz. Então ele sofria, né, desse câncer e acabou evoluindo com uma oclusão intestinal, e isso foi um motivo pelo qual ele desencarnou. Quando o André Luiz chega lá no nosso lar, o que ele apresentava? Ele apresentava um grande ferimento na região do abdômen. Quem assistir o filme Nosso Lar vai poder verificar que quando Lísias, que foi o enfermeiro que acolheu o André Luiz lá nas câmaras de retificação para que ele pudesse ser assistido, vai ver que Lísias aplicava passes sobre a região abdominal do André Luiz. E no filme fica ilustrado que aquela região abdominal dele estava toda machucada, como se tivesse um grande ferimento no abdômen do André Luiz. O que é aquilo que é retratado no filme e que André Luiz nos mostra no livro? É justamente uma alteração perispiritual decorrente daquele problema de saúde que ele teve na sua última encarnação, ou seja, daquele câncer, daquela obstrução intestinal, que levam então a uma alteração no perispírito, e isso manifesta-se no mundo espiritual. Então esse caso ele deixa muito ilustrado para nós que, sim, as doenças que nós portamos na vida, elas levam a alterações ao perispírito, e que quando chega do lado de lá, nós teremos que receber um tratamento, da mesma forma como somos tratados aqui pela medicina terrena, também seremos tratados no mundo espiritual pela medicina de lá. Eles irão cuidar de nós. Então, quem lê o livro Nosso Lar, assistiu o filme Nosso Lar, vai ver então que o Lísias ia lá, fazia aquela aplicação de passes e tal, e lentamente o André Luiz foi se recuperando. Um ponto muito importante que a gente deve considerar acerca dessas alterações é que, embora você tenha o órgão do corpo físico doente e que ele está intrinsecamente ligado ao perispírito, lembrando que essa ligação, como nós comentamos no programa passado, ela acontece molécula a molécula, então é uma ligação muito íntima, as impressões mentais que nós carregamos diante das alterações do corpo físico, elas também serão responsáveis por alterar o perispírito. Então, não apenas a alteração, vamos dizer assim, mecânica, direta, que um órgão do corpo físico causa ao órgão espiritual, mas as impressões mentais, aquilo que nós carregamos na nossa mente. Então, como nós nos enxergamos. Então, quando a gente desencarna e se desperta no mundo espiritual, nós nos veremos da forma como a nossa mente, como a nossa consciência se enxerga. E é assim que a gente se vê. Então, se a gente se vê doente, porque estávamos doentes aqui, de modo geral, a gente vai carregar isso do lado de lá. Aqueles espíritos que já alcançaram um grau de evolução maior, que conseguem se ver livres desse invólucro material de uma maneira mais fácil, eles se recuperam no mundo espiritual muito rapidamente. Por quê? Porque estas impressões mentais que eles carregam já não são tão impregnadas. Então eles rapidamente se libertam desse pensamento, já se enxergam de uma outra forma e, consequentemente, a sua recuperação é muito mais rápida. Lembrando que o nosso perispírito ele está totalmente
vinculado e totalmente suscetível a todas as nossas impressões mentais. Então a gente vai definir, através disso, como vai ser o nosso perispírito do lado de lá. Por isso que é muito importante que durante a nossa encarnação, a gente se prepare para a nossa desencarnação. De que forma? Nos desprendendo cada vez mais, nos desapegando das questões físicas. Quer dizer, a gente tem que entender que este corpo que nós temos, ele é um veículo extremamente importante, ao qual a gente deve ser extremamente grato a Deus por nos ter emprestado este corpo físico para nos acompanhar durante a presente existência, porque ele é uma ferramenta super importante para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, mas ele não é nosso. Ele é um empréstimo, é como se fosse uma casa alugada. A gente tem que cuidar dela, mas um dia a gente vai ter que devolver isso, e que a gente possa devolver da melhor forma possível, e sem o apego a ela, sem essa vinculação egoística com o corpo. Por quê? Porque isso é que faz com que no mundo espiritual a gente tenha mais dificuldade de se recuperar quanto às alterações que o perispírito pode apresentar. Nos dias de hoje, muito difícil a gente ter um desencarne natural. Né? Você fala assim, olha, essa pessoa morreu sem nenhum problema de saúde, né? Morreu de velhice. Isso acontece? Acontece, mas não é a maioria das pessoas. A grande maioria tem uma doença. Então isso faz com que a gente chegue do lado de lá trazendo alterações, levando consigo alterações e que precisarão receber um tipo de tratamento no mundo espiritual. André Luiz fala para nós lá no livro Nosso Lar, só para a gente poder entender esse contexto, né, o seguinte, falando da doença dele, né, a moléstia talvez, ou seja, a doença que ele teve, não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança, mostrando que essas impressões mentais elas são extremamente importantes ao longo da vida para impregnar o nosso perispírito e levar essas alterações para o além-túmulo. Outro ponto que a gente encontra na literatura espírita, e que, claro, eu trouxe aqui o caso do André Luiz, mas a gente vai encontrar, se a gente procurar na literatura espírita, tem muitos casos. Eu trouxe aqui um exemplo, por ser um exemplo que as pessoas talvez se recordem ou se já tenham tido algum contato, que é a história do André Luiz. Mas a literatura espírita ela é bastante rica nisso. Um outro ponto que eu gostaria de chamar muita atenção, que também é um contexto em que a literatura espírita traz de uma maneira bastante clara esse impacto que o corpo físico causa no perispírito, é quando a gente fala do uso das drogas lícitas ou ilícitas, ou seja, quando a gente está falando do consumo do álcool, do cigarro, das drogas de forma geral, quando a gente está falando sobre a questão do suicídio. Por quê? São situações em que claramente a gente vai encontrar alterações do perispírito. Então, quando a gente pensa em relação ao álcool, ao cigarro, às drogas de modo geral, a gente encontra uma referência muito interessante numa obra de Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Nas Fronteiras da Loucura. Esse é uma obra muito importante da literatura espírita e que ele traz para a gente o seguinte, né, que o uso dessas substâncias ele libera componentes tóxicos que vão causar alterações no perispírito. Então, o perispírito será diretamente afetado por isso. Quando a gente tem, por exemplo, lá nessa mesma obra, Manuel Filomeno de Miranda conta para nós que quando a gente tem um desencarne pelo suicídio, por exemplo, seja suicídio direto, seja suicídio indireto, isso lesa o perispírito. Então, quando a gente chega do lado de lá, a gente levará conosco a estas alterações. Estaremos portando estas alterações e que precisarão ser tratadas no mundo espiritual. Ou seja, isso atrasa a nossa adaptação no mundo espiritual. Então, também é um outro cenário. Então, o cenário das drogas, lícitas ou ilícitas, o cenário do suicídio. E aí, envolve uma questão, por quê? Porque são aquelas alterações que são provocadas, ou seja, o suicídio ele é intencional.
O uso das drogas, lícitas ou ilícitas, ele também é intencional. Então isso faz com que essas alterações sejam mais marcantes. Não foi uma doença que veio e que não se sabia que poderia causar aquilo. Não, ali foi intencional. Ainda mais nos dias de hoje, né, principalmente em relação ao uso do álcool, do cigarro, das demais drogas, que é sabido de todos os efeitos deletérios que isso tem para a nossa vida. Então, esse tipo de alteração ele é mais impactante. E quando a gente pensa nas alterações de ordem mental, a gente também vai encontrar algo bastante semelhante. E aí eu trago para vocês um caso que é narrado pelo próprio Kardec. Ele está na Revista Espírita, em junho de 1858, em que Kardec ele traz ali o caso do Sr. Morrison. O Sr. Morrison foi um indivíduo que viveu na Inglaterra. Ele era um homem muito rico, uma pessoa de muitas posses, mas que nos últimos anos de vida dele, ele entra num quadro de alteração comportamental muito importante. Nesse período, ele começou a se achar extremamente pobre. Embora fosse uma pessoa muito rica, ele achava que ele era muito pobre e que ele precisaria trabalhar para sobreviver. De forma que ele acabou se tornando jardineiro da sua própria casa, do seu próprio jardim. E a sua família, que via ele naquela condição, para poder trazer um conforto emocional para ele, pagava salário para ele. Então ele ia lá, ele ficava todo dia ali, ele limpava o jardim, ele arrumava o jardim, cuidava do jardim, recebia um salário, isso mantinha de uma maneira confortável, porque ele falava, não vou morrer de fome, não vou passar necessidade, porque eu sou uma pessoa pobre, preciso trabalhar e estou recebendo um salário. Uma alteração comportamental bastante importante que ele teve é que, nos dias de hoje, pode ser enquadrado numa série de condições, em quadros demenciais, pode ser que ele tenha tido um AVC, por exemplo, que tenha gerado esse tipo de alteração, um tumor cerebral. Nós não sabemos, porque, obviamente, naquela época que antecedeu a Kardec ali, na codificação, a gente não tinha os recursos da medicina para a gente ter um diagnóstico mais pormenorizado. Mas, de qualquer forma, é um indivíduo que desencarna diante de uma alteração comportamental muito significativa. E esse espírito, ele foi evocado após o seu desencarne, e o que Kardec fala para nós? Que, embora já tivesse passado um período relativamente longo após o seu desencarne, quando esse espírito ele foi evocado, ele mantinha as mesmas impressões mentais desses últimos anos de vida dele, ou seja, ele continuava se achando um indivíduo pobre, que precisava trabalhar, que senão ele ia morrer de fome, ou seja, isso não havia mudado, indicando para nós que mesmo as alterações mentais, elas também podem persistir após o desencarne da pessoa. Então não é só a alteração física, mas a alteração mental também pode continuar no mundo espiritual se os cuidados não forem tomados. Ou seja, claro que isso vai ter muito a ver, como eu falei para vocês, das impressões mentais, da condição moral do indivíduo, do quanto que ele é desapegado das questões físicas, materiais, da forma como ele vai se expressar no mundo espiritual. Então fica aqui esses exemplos e já trazendo uma resposta para esta pergunta de que realmente as alterações, as impressões causadas ao corpo físico, elas sim podem levar a alterações perispirituais e que persistem após o desencarne e que necessitarão dessa forma receber o devido tratamento no mundo espiritual. No próximo programa, nós continuaremos falando sobre esse assunto, abordando alterações que são mais significativas, mais impactantes do que essas habituais que nós encontramos. Que tenhamos todos uma semana de muita luz, muita paz e muitas bênçãos.